sobretudo energia solar fotovoltaica, nesta palestra, abordará o impacto dos veículos elétricos e híbridos. Obrigado. Vou puxar aqui que é para poder estar de pé. O Bernardo não disse que fui aluno aqui do técnico, já há alguns aninhos, na física, na altura ainda não havia engenharia do ambiente. E também moro aqui no bairro, por isso é com muito prazer que estou aqui. E também para dar os parabéns aos alunos da Engenharia do Ambiente por darem esta sessão todos os anos sempre tão interessante. De facto, vai ser em português, não? Sim. De facto, hoje vou falar aqui um bocadinho sobre carros solares, que é uma coisa que não estamos muito habituados a ver. Tenho aqui meia dúzia de slides, vou mostrar que de vez em quando aparecem umas fotografias na comunicação social com carros integrados, com painéis solares integrados. Às vezes não são só carros, são também caminhonetas. E vou, então, isto aqui é a agenda do dia, que vou saltar muitas coisas, porque não sabia qual é que era a duração, por isso descobri agora que vai ser metade. Vou tentar explicar porque é que isto pode ser uma ideia interessante, o que é de facto, qual é que é o seu potencial e os desafios. E a motivação, acho que é bastante evidente para todos, num cenário atual, passado e futuro de alterações climáticas, precisamos de reduzir as nossas emissões e a maior parte das nossas emissões vem de dois setores, da produção de eletricidade e o transporte é o segundo. Só isto representa mais de 2/3 das nossas emissões. O problema da eletricidade está, digo eu, mais ou menos resolvido, ou pelo menos sabemos como é que se vai resolver, é só uma questão de investimento e atenção, coisa que se calhar nestes dias não tem havido muita. O problema dos automóveis é um desafio maior e é um problema que já é reconhecido há bastante tempo. Quando eu era aluno, a solução ia ser as células de combustível ou o hidrogênio. Depois percebeu-se que isso era uma solução muito cara e que não fazia sentido por muitas razões, e então apostou-se na outra coisa que também estava errada, que eram os biocombustíveis. Mas há coisa de meio dúzia de anos percebemos que claramente que a solução para a descarbonização dos transportes é a eletricidade e as baterias em particular. As baterias têm muitos problemas, que não vou falar hoje, mas têm grandes virtudes, como muito alta eficiência, são compactas, posso trocá-las facilmente nos carros, por isso há muitas soluções interessantes e por isso, aqui nesta figura, este esquema que representa mais ou menos onde é que estão as emissões nos transportes, vemos que há desafios imensos que não sabemos resolver, que são aqui os 10% das emissões de transporte marítimo ou os 10% de transporte aéreo, isso não sabemos como é que se resolve, mas o transporte rodoviário com certeza que vai passar pela eletrificação com baterias. Claro que a eletrificação com baterias vai aumentar muito o consumo de eletricidade e por isso que se calhar num país como Portugal, que foi, como é que se diz, abençoado por uma grande diversidade e quantidade de renováveis, muito em breve a nossa rede vai ser toda, ou praticamente toda, de origem renovável, e por isso está muito bem, porque aquilo que vamos fazer é usar eletricidade limpa nos veículos. Há muitos países no mundo onde é mais difícil. E por isso faz sentido eu pensar como é que eu vou buscar as renováveis, em particular no solar, que é o mais versátil das opções, como é que eu consigo pôr isso dentro do meu veículo. E aqui são alguns dos caminhos possíveis, por isso o que eu posso fazer é, se calhar, começo aqui pelo meio, posso ter uma estação
de carregamento de carros que têm painéis. Imaginem um estacionamento, é agora cada vez mais frequente, em que eu vou ao supermercado, estaciono o carro e consigo carregar com energia solar. Posso, por exemplo, guardar a minha energia solar numa bateria e depois consigo usar a energia que vem da bateria para carregar o meu veículo. Está aqui a opção das células combustíveis, se por alguma razão eu insistir nos erros do passado. E aquilo que vou falar hoje é a integração do fotovoltaico diretamente do veículo. Aqui uma figura sem qualquer significado científico, é só uma espécie de coincidência daquelas que nos faz pensar que há uma conspiração cósmica para tentar juntar as duas coisas. Uma das curvas, talvez a mais escura, representa o crescimento do fotovoltaico nos últimos 10 ou 15 anos e a curva mais clarinha mostra o crescimento do carro elétrico. As escalas são ambas, são completamente diferentes, por isso não comparáveis. Além disso, se reparem nos números, são super pequeninos, porque em ambos os casos aquilo que estamos a fazer é o princípio da chamada curva da adoção, em que o crescimento é exponencial, mas é fácil crescer quando os valores iniciais são muito pequeninos. Por isso daqui não tiramos nenhuma conclusão, mas é uma figura que fica na nossa cabeça, por isso é bom manter. Muito bem, então, qual é que é o interesse de eu integrar painéis solares num veículo? Bom, a primeira grande motivação é pensar que as baterias são mais caras do que os painéis. Por isso, eu quero aumentar a autonomia do meu veículo, que aparentemente é uma motivação para as pessoas comprarem mais veículos. É mais barato e mais leve, diz ali, eu ter um painel no veículo a carregar a bateria que já lá tenho, do que ter uma bateria com o dobro do tamanho. De facto, isto é bastante enganador, como já vamos ver mais à frente. Depois, se calhar mais importante é o facto de, se eu fizer o carregamento no veículo, aquilo que eu vou fazer é um carregamento lento, eu vou falar com audiências que já sabem, se eu fizer um carregamento lento, a vida da minha bateria é prolongada, porque as baterias não gostam de carregamentos rápidos, e por isso, se eu estiver a carregar devagarinho ao longo do dia, a minha bateria vai viver mais tempo, que não só é bom do ponto de vista do dono do carro ou do dono da bateria, porque consegue, com o mesmo equipamento, andar durante mais anos ou mais quilómetros, mas é bom do ponto de vista global, porque se eu não precisar de trocar baterias tão frequentemente, vou, por exemplo, ter muito mais facilidade em arranjar materiais para construir novas baterias para outros carros elétricos. Se calhar mais importante, eu esqueci-me aqui de uma linha importante, mas vou dizer esta, que é uma das coisas que me conta que é engraçado fazerem, mas que hoje não vou fazer aqui, é, nós estamos habituados a carregar os carros, por combustível nos carros em meia dúzia de minutos. Se nós virmos que cada litro de gasolina ou gasóleo são mais ou menos 10 kWh, e dividimos isso pelos 5 minutos, vemos que temos potências de muitos kilowatts para carregar cada carro, se quisermos fazer estes carregamentos rápidos que estamos habituados. E por isso, se eu fizer 2 ou 3 carros não é um problema, mas se eu tiver, como tenho 5 milhões de automóveis em Portugal, vamos ter não só um grande consumo de energia, mas podemos ter grandes picos de consumo, o que é um grande desafio para uma rede elétrica e para mais uma rede elétrica que não é baseada em fontes despacháveis, que é o sol e o eólico. E se eu tiver, se eu não precisar de carregar tantas vezes, quer dizer que em cada instante, imagino que metade da energia que os carros precisam vem de painéis solares, então quer dizer que só metade dos carros é que precisam de carregar. E então eu consigo reduzir este pico de potência. Isto chama a atenção para um outro aspecto, que foi a linha que eu me esqueci de escrever aqui, que é uma das grandes preocupações hoje.
duas grandes preocupações, três, agora vou lembrar três preocupações para as pessoas comprarem carros elétricos. O primeiro é que metade das pessoas que gostam de comprar carros elétricos não gostam do Elon Musk agora e por isso não querem comprar um Tesla. E depois a outra metade não gosta dos chineses, por isso também não quer comprar um BYD e por isso agora já não sabemos o que é que vamos fazer. Mas com mais seriedade, os dois problemas são a autonomia, que já vamos discutir quando falarmos aqui disto, e o outro é, será que eu consigo arranjar um carregador? Porque antigamente as pessoas sabiam que havia um carregador, havia um Mobi, como é que chamava? Os carregadores do tempo do Sócrates, mas agora, com o aumento do número de carros elétricos, há uma preocupação em alguns sítios, pelo menos, que eu não consigo, eu chego e tenho que ficar à espera para poder carregar o meu carro. Se nós tivermos o PV integrado no veículo, o que vai acontecer é que eu já não preciso de carregar o carro com a mesma frequência, a frequência de carregamento é menor e por isso com os mesmos carregadores eu consigo ter mais carros a circular. Ou seja, estou a desacoplar o desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, que é uma coisa que é lenta e cara, normalmente paga pelo Estado, da venda de carros elétricos e por isso o mercado de carros elétricos fica mais flexível e pode aumentar mais. A ideia do carro elétrico é já antiga, isto é uma fotografia do princípio do século que mostra um carro elétrico, antes de estar na moda a gasolina e tinha um painel, há versões um bocadinho mais recentes, vou passar isto rápido, em que, não sei, talvez há uns 20 anos, os primeiros modelos apareceram ainda nos anos 90, até há um filme da RTP que mostra um carro solar a chegar a passar na ponte 25 de Abril nos anos 80, mas só começou a fazer sentido de facto no princípio do século. E a ideia nem sequer era o carro elétrico com painéis solares, era, vamos ter uns painéis no carro para produzir alguma energia elétrica. E isto, do ponto de vista energético, faz todo o sentido, porque se eu quiser eletricidade no carro, aquilo que preciso fazer é usar o alternador. Por isso estou a consumir gasóleo ou gasolina para produzir eletricidade que depois uso no carro. Isto é um dos processos mais ineficientes e caros de produzir eletricidade. Por isso, eu produzir eletricidade de outra maneira, com certeza que vai ser bom do ponto de vista financeiro e do ponto de vista das emissões, porque tenho menos combustível. Isto é particularmente relevante em veículos pesados, como veremos. De facto, na altura, os primeiros carros que tinham isto, o que faziam era, tinham painéis como acessório de luxo. Isso era um carro que estacionava ao sol na praia e depois quando uma pessoa voltava da praia o carro estava muito quente e era desagradável. Então o que eles tinham era um painel para quando o carro estava desligado, estacionado ao sol, a energia do painel era utilizada para arrefecer o habitáculo. Por isso quando eu chegava o carro estava fresquinho, embora tivesse estado ao sol o dia todo. Este era um exemplo que não só fazia o sistema de ar-condicionado, como também aquecia os bancos. Este aqui é um carro mais popular, em particular este é o primeiro grande elétrico, que era o Prius, que a partir de 2012, por isso já lá vai 10 anos, inclui um dos modelos, inclui como acessório um pequeno sistema de 180 watt peak, que quer dizer menos de 1 metro quadrado, e que serve para estes sistemas elétricos. As células, posso chamar a atenção, que eram 34%, que são células mais caras que existem. Isto aqui são dois exemplos de Prius diferentes. Este era um de demonstração que a Toyota usava para estudar o conceito, e isto foi um em que era comercial. Este aqui foi uma boa ideia que falhou, foi uma empresa alemã, uma startup alemã, que há meia dúzia de anos veio com esta
com este, foi o primeiro verdadeiro veículo chamado VIPV, Vehicle Integrated Photovoltaics, é o nome científico desta solução. E então, em vez de ser um painelzinho para ligar o ar-condicionado, aqui era mesmo um carro elétrico que a grande parte, o objetivo era a maior parte da energia que vai usar vem dos painéis. Tinha painéis em cima, eu acho que tenho aqui na imagem a seguir, deve aparecer melhor, sim. Ou tinha não só os painéis em cima, como tinha painéis no lado, aqui no capô, na parte de trás, ou tinha 1,2 kW, por isso, ao todo, talvez o equivalente a 3 ou 4 painéis solares de luz normais. Esta versão é uma versão para mostrar nos slides, porque vê-se as células, mas de facto a ideia deles era, voltando se calhar aqui atrás, era, eles pensaram, os painéis, as células vão ser feias, as pessoas não vão querer, e então vamos tentar fazer uma integração completa no veículo. A coisa não correu bem, não porque as células não fossem boas, ou o conceito não fosse bom, mas porque é muito difícil fazer carros na Europa. E por isso a empresa fez como o banco, fez como o novo banco, foi à falência, separou-se em duas, houve a Sonomá e a Sonoboa, com outros nomes, cada em alemão. A Sonomá foi à falência, a Sonoboa dedicou-se àquilo que eles sabiam fazer, que era a integração dos painéis, e eles, depois mais para frente, mostrar outra fotografia, agora o negócio deles é vender os painéis para serem integrados nos veículos de outras pessoas, porque de facto o negócio dos carros é muito difícil. Estes carros não só tinham esta componente solar, como além disso permitiam fazer ligação à rede, eu podia usar a energia do meu carro para alimentar a minha casa, e tinha outras grandes sofisticações, a principal das quais é que era barato. O preço que elas tinham era da ordem dos 25.000 €, que na Alemanha é o preço normal dos carros desta classe. Na Holanda, de facto, nos Países Baixos, como agora se chama, mais ou menos ao mesmo tempo apareceu uma outra empresa, chamada Lightyear, que teve uma abordagem um bocadinho diferente. Em vez de fazer o carro barato para toda a gente comprar, usar o modelo que a Tesla usou, que é fazer um carro muito bonito, muito caro, as pessoas ricas vão comprar e depois a seguir vamos fazer modelos mais baratos. O veículo é parecido com o outro, no sentido, do ponto de vista fotovoltaico, também tem PV em todo o lado. A potência era mais ou menos a mesma coisa, o carro era super eficiente do ponto de vista do consumo, que era para ter uma autonomia muito grande, e tal como o outro também faliu e também se separou na Lightyear Boa e na Lightyear Má. A Lightyear Má já fechou, a Lightyear Boa agora vende painéis para integração em caminhões. Aqui um outro exemplo da Sharp Nissan, em que foi para integração em veículos um bocadinho maiores, e estes aqui não foram ainda à falência. Há pouco estávamos a falar da Sono, o que a Sono faz, está aqui o carro deles, e entretanto começaram a aplicar então a sua solução para diferentes veículos. Aqui exemplos de integração que no carro, já vamos discutir quais é que são as suas limitações, mas há outros veículos em que isto faz muito, muito sentido. Por exemplo, imagina, eu tenho um caminhão com transporte frigorífico, preciso reduzir a temperatura e manter mesmo quando o carro está parado, e aí faz todo o sentido eu usar os painéis, e posso usar quase painéis normais. Não tenho que ter painéis curvos e bonitos e todas essas coisas, por isso parece ser de facto uma solução evidente. Aqui exemplos de outros carros, temos aqui uma food truck, ou por exemplo este que é da Bélgica, que é uma bicicleta de entrega de mercadorias dentro da cidade e que é uma bicicleta elétrica que aproveita aquela área para ter uns painéis. Acho
esqueci de pôr aqui um tuk-tuk, porque também há uns tuk-tuks solares que também são bem engraçados. Muito bem, então, a pergunta. Para sabermos se isto faz sentido, vamos ver quanto é que um carro poderia andar. E então, vamos fazer aqui umas contas simples, que é, vamos para Lisboa, vamos pensar que temos 1 kW instalado, e 1 kW é muito, 1 kW pode ser 5 metros quadrados de painel. Aqui é a radiação que temos em Lisboa, e isto é ao longo do ano. Por isso temos aqui em kWh por kW pico, que vai ser a minha unidade de potência instalada por dia, para ao longo do ano, e não é surpresa, temos mais radiação no verão do que no inverno. Se eu assumir que preciso, ou que consigo fazer mais ou menos 12,5 km por kWh num carro elétrico, e isto quer dizer que eu ando muito devagarinho, ou não acelero e travo muito, travar não é um problema, mas não acelero muito, e que sou cuidadoso e tenho um bom carro, os valores médios andam nos 15, 16, posso traduzir aquela energia que eu estou a produzir em quilómetros. E o resultado que tenho é este, em que no verão, como tenho mais radiação, consigo fazer mais quilómetros, e no inverno consigo fazer menos. Aqui esta linha a tracejado é 30, que são 30 km por dia, que é mais ou menos aquilo que uma pessoa que não vive no centro de Lisboa conduz todos os dias. De facto, o valor mediano para Lisboa é 20 e poucos quilómetros, 21 ou 22, mas eu acho que é mais razoável considerar 30, porque se eu tenho um carro é para, sei lá, ir para Almada, ou Oeiras, ou de onde for, e então faz sentido considerar um bocadinho mais. E quando eu comparo estas duas curvas, aquilo que eu vejo é que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses do ano, o carro iria produzir mais eletricidade do que aquela que eu preciso para andar. E por isso, só no inverno é que eu tinha que ir à bomba. Isto remete para aquela primeira afirmação que eu fiz, a dizer assim, os painéis são mais baratos que as baterias, então eu posso pôr painéis e já não preciso ter baterias grandes para a sua autonomia. E isso é verdade se eu não me importar de vez em quando ficar pelo caminho. Porque o que acontece é que no inverno, reparem que isto é dias médios, por isso há dias em que tenho mais, há dias que tenho menos, e eu não posso correr o risco de haver um dia que, como hoje, que não há sol, e por isso hoje não posso vir aqui. Amanhã logo não é a solução, e por isso quer dizer que eu vou sempre precisar de baterias grandes no meu veículo se quiser ter muita autonomia. O que vai acontecer, e isto é o segundo ponto que eu tinha chamado a atenção, é que eu, como faço carregamentos mais lentos quase todos os dias, o que vai acontecer é que a vida da minha bateria vai ser muito mais longa e por isso eu de facto vou poupar bastante dinheiro. O que é que aqui diz mais? Diz os 9 meses do ano que já chamei a atenção e que, do ponto de vista da energia, é mais de 90% consigo usar com energia solar, por isso até se calhar poupa um bom dinheiro. Aqui passa à frente, se eu fosse um táxi como é que era, mas não é importante. E aqui é um dos problemas que há bocadinho passei por cima sem vocês repararem, foi eu disse, isto aqui é para 1 kW de potência instalada no veículo e isto são muitos metros quadrados, são 5 metros quadrados para a tecnologia atual, ou comercial mais barata. Se o meu veículo não tiver essa área disponível, então eu vou produzir menos energia e então em vez de ter 9 meses por ano, se calhar só tenho 6 ou 7 ou menos. E então temos aqui um gráfico que tem a área em metros quadrados disponíveis no veículo e aqui temos a eficiência, quer dizer quantos quilómetros consigo fazer por kWp. Cada uma destas curvas representa quantos quilómetros é que eu consigo fazer por dia. E aqui está alguns dos carros que vos mostrei. Está aqui o Sion, um Tesla, se tivesse, bom, isto é o número de metros quadrados disponíveis, por isso pode ser medido. Temos o Lightyear, temos aqui o SunSwift, que era um carro feito pelos estudantes de Eindhoven, que
que ganharam um prémio qualquer do Rally Solar na Austrália. Temos aqui o Prius e por isso vemos que aqui a distribuição dos carros está alguns entre os 20 e os 100 km por dia, que é aquilo que seria interessante se eu tiver à volta de 5 metros quadrados. Se eu vier para aqui, eu precisava de ter eficiências muito maiores. Chamar aqui a atenção que os veículos pesados vão ter eficiências mais baixas, eu preciso de mais energia para andar mais quilómetros porque sou mais pesado. Por outro lado, tenho muito mais área disponível e por isso, se calhar, até pode ser interessante. Já vou falar mais sobre isso. Aqui queria mostrar também, dizer que este é um veículo de Duke, por isso, também um projeto de estudantes nos Estados Unidos que, numa competição qualquer de carros elétricos, queriam fazer o carro que consumia menos e que fez 1000 km, ou se calhar milhas, não me lembro, com 1 kWh. Claro que é o tipo de veículo que seria muito pouco prático para usar na cidade ou em outra ocasião qualquer, mas que mostra que, de facto, aqui nesta escala podemos também melhorar. Por isso, precisamos de carros eficientes e quanto mais área disponível tiver, melhor. Claro, quanto maior a área, mais pesado, menor a eficiência, aqui o compromisso não vai ser fácil. Bom, a outra coisa que estava aqui a pensar era se eu consigo ter da ordem dos 20 km por dia, potencialmente, significa que isto é uma boa solução, sobretudo para os carros que andam em meio urbano, porque há dois tipos de utilização do carro, há muitos, mas os grandes duas utilizações é as viagens urbanas de commuting, comutação, não sei como é que se diz, andar para a frente e para trás todos os dias, e depois há as longas viagens. As longas viagens, de facto, esta solução não me parece ser muito interessante, porque eu não consigo fazer 200 ou 300 km com uma carga, mas na cidade faria sentido. Só que na cidade nós temos edifícios, isto são fotografias da Carris, e em todas elas vemos que há sombras dos edifícios. Por isso a pergunta é, será que estas sombras vai fazer com que não se possa usar carros solares na cidade? Para isso, fomos ver a cidade de Lisboa, não interessam os detalhes, e o resultado está aqui nesta slide. E no seguinte, em que, para cada ponto da cidade de Lisboa, considerando os edifícios e as árvores que existem, calculamos qual é que era a radiação que lá chegava. Aqui vemos, por exemplo, é engraçado, que o azul é mais sombra, o amarelo é mais ou menos e o vermelho é mais radiação. Se eu estiver aqui na segunda circular, não há edifícios ao lado e por isso é como se estivesse sempre a banhar sol, é como se fosse um bom telhado. Ou quando vamos para ruas mais estreitas, temos aqui muitas sombras, que são como se fossem canyons muito apertados, exceto quando chega ao cruzamento, em que tenho um bocadinho de vista e por isso eu consigo receber radiação. Essas contas devem estar bem feitas, pelo menos por esta imagem. Por outro lado, relembrar que os carros são feitos para estar estacionados. Se pensarmos que eu, em média, faço os tais 20 km por dia, ou 30, que é uma viagem de manhã para ir para o trabalho ou para a escola, e depois uma viagem à tarde para ir para casa. E durante o dia e durante a noite o carro está estacionado, por isso, se calhar 23 em cada 24 horas os carros estão parados. O que quer dizer que devíamos olhar para o estacionamento. E esta figura não mostra aqui a zona toda de Lisboa, porque não há dados, mas para os estacionamentos da EML fomos também ver qual é que era o sombreamento e o que vemos é que há muito mais azul do que nas estradas. Porquê? Porque os estacionamentos normalmente são encostados aos edifícios e por isso apanham mais sombra. Aqui está um exemplo que já não sei de onde é que é, em que temos aqui uma rua larga e os que estão estacionados deste lado, isto é sul em baixo, estes aqui estão todos à sombra e aqui estes apanham algum sol. Era melhor estacionar do lado norte do que do lado sul. Aqui temos um exemplo do que é que acontece ao longo do dia.
sítios que andam na estrada apanham mais radiação do que os sítios sombreados, e depois, isto não apareceu como eu queria. Então, depois desapareceu aqui a parte de baixo. Muito bem. Então, aqui o que estamos a comparar, a ver se eu acerto, é as perdas de radiação para os pós-estacionamentos durante um dia. O azul é um dia de inverno e os vermelhos é num dia de verão. E aqui é estacionamento, e agora um destes é as ruas do centro da cidade e aqui as ruas da periferia. Então o que vemos é que os estacionamentos têm muito mais perdas do que quando andamos na estrada, e quando andamos na estrada no centro da cidade temos mais perdas do que quando andamos nos arredores, porque nos arredores as casas estão mais afastadas. No verão o sol está mais a pico e por isso as perdas são sempre menores. Aqui, esta figura ficou mesmo toda desformatada, é a mesma coisa, mas em quilómetros por dia, por isso agora os azuis no inverno são muito mais baixos, e vemos que anda aqui abaixo dos 20, e aqui estas caixas que vão aparecer por cima daquelas era se não houvesse sombreamento. E durante o verão, em qualquer uma das circunstâncias, temos sempre muito mais radiação do que precisamos, estão ali 80 ou 90 km por dia. E por isso chegamos à conclusão que eu consigo estar 9 meses sem precisar de ir à bomba, que o sombreamento em ambiente urbano é importante, diz entre 25% para as ruas ou 40% para o estacionamento. Isto quer dizer que é importante e deve ser levado em consideração, mas não é suficientemente grave para impedir que faça sentido. E depois, aqui uma conclusão que é bom, então se os estacionados têm menos potencial do que os que andam na rua, o primeiro, os carros solares, deviam ser os que andam na rua todo o dia, por exemplo, os transportes públicos ou os veículos de distribuição que passam ali a passear de um lado para o outro. Bom, agora deixa-me cá ver como é que estamos aqui de tempo. Temos que acelerar, por isso vou dizer que depois fizemos umas contas muito complicadas para não sei quantas cidades no mundo inteiro, em que levava em consideração qual é que era a distribuição das ruas, e chegámos à conclusão aqui introduzimos uma coisa chamada 50% de perdas, porque de facto até agora tínhamos estado sempre a falar no potencial teórico, mas há muitas outras perdas que temos num veículo solar, como por exemplo o facto de haver curvatura dos painéis, por exemplo, vai acontecer que há algumas células que estão um bocadinho mais iluminadas e outras que estão menos iluminadas, e por isso é difícil conseguir aproveitar toda a corrente que vem de todas as células. Temos também o efeito de temperatura e outros efeitos, e por isso deitei fora metade da energia, e vemos que no mundo inteiro, nos sítios onde há mais sol, conseguimos cerca de 30 km por dia, nos sítios onde há menos sol, conseguimos se calhar 15 ou 20. Aqui era quanto é que eu conseguia aproveitar, quanto dos meus quilómetros é que poderia ser feito com os painéis solares, embora haja valores diferentes para sítios diferentes, porque cada cidade tem os seus quilómetros por dia médios. E esta figura, se calhar, é aquela que, apesar das cores não terem saído bem, é mais interessante, que mostra quanto, aqui de 0 a 1 ou a 0 a 100%, quantas vezes eu tenho que ir à bomba. Por isso, se for 0, eu tenho que carregar como tenho que carregar no carro normal. Se eu for 1, de facto é o contrário. Se eu for 0, eu nunca tenho que ir à bomba. Se eu for 1, é que tenho que ir com um carro normal. E aquilo que vemos aqui para as cidades do mundo é que nos Estados Unidos é sempre impossível, eu vou ter que ir muitas vezes, porque eles fazem 50 ou 60 km por dia em média, e vemos aqui, por exemplo, na China, que eles fazem distâncias muito mais curtas. Eu praticamente não preciso nunca de carregar o meu veículo na bomba. Isto é para os carros estacionados, também vou seguir em frente, e aqui vou passar logo para aqui, que é
maior surpresa. Há bocadinho estava a dizer, fomos para cada cidade ver como é que era a distribuição das orientações, e há dois tipos de cidades. É a cidade americana, que é uma rede, pode ser assim, ou nordeste, sudeste, não, nordeste, sudoeste, ou noroeste, sudeste, ou temos as cidades tipicamente europeias, que são todas as orientações possíveis. E um dos resultados engraçados, que eu não falei, é que tanto faz a cidade ter uma orientação de uma maneira ou em todas as direções, basicamente o potencial, ou o efeito das sombras vai ser parecido. Os números aqui reduziram um bocadinho e diz que eu só consigo fazer 15%, não, tenho 15% de perdas devido aos sombreamentos e 45% para os veículos estacionados. Bom, modelos são modelos, nós nunca sabemos o que é que isso tem a ver com a realidade e por isso precisamos de medir. E a primeira coisa que fizemos foi, bom, eu tinha falado nos transportes públicos, era uma boa ideia, além disso é um veículo que anda pela cidade e que é fácil de monitorizar, e então falámos com a Carris e pusemos uns sensores aqui no topo de um autocarro que andou 1 ano e meio a passear pela cidade com um sensor de radiação alimentado com um painel solar, que era para não ser preciso ir lá fazer manutenção, e que depois enviava os dados para sabermos por onde é que ele andava e quanta radiação é que estava a chegar. Aqui é um exemplo para uma das rotas. Aqui o azul é a radiação que estávamos a medir no Campo Grande, num sítio que não tem sombreamento, num dia qualquer, vai ter uma manhã. E aqui o cor de laranja é o que o autocarro estava a medir numa zona qualquer da cidade. E aquilo que vemos é, bom, se olharmos para os valores máximos anda mais ou menos alinhado, mas às vezes é um bocadinho maior. Isto provavelmente quer dizer que, por uma razão qualquer, houve mais radiação a chegar ao topo do autocarro, se calhar porque, imaginem se ele está a subir uma ladeira que é de sul para norte, o teto do jadilho do veículo está mais orientado para o sol do que a superfície horizontal onde nós estávamos a medir a radiação no Campo Grande. Por isso, isto provavelmente, quando passa, quer dizer que eu estou acima da... Estou com o carro ligeiramente inclinado. Por exemplo, este pico pode ser uma reflexão num veículo. Num edifício, imagina, eu tenho um arranha-céus todo espelhado ou todo envidraçado, a radiação é lá refletida e vai chegar ao autocarro mais radiação do que aquela que está a vir do sol diretamente. De facto, aquilo que vemos é todos estes buracos, e isto quer dizer que passou ao pé de uma árvore, ao pé de um semáforo, ou ao pé de um edifício que estava a projetar uma sombra, e por isso vamos ter o efeito do sombreamento dos edifícios, que era basicamente aquilo que nos interessava medir. Quando se olha para o ano inteiro, isto é a nossa curva, o Foxplot, vocês estão habituados, se olhar para aqui, isto é a mediana, isto é o primeiro quartil, isto é o terceiro quartil, o máximo e o mínimo. Vemos que para todos os meses houve muita distribuição, isto era o que o modelo dizia que devia ser, e vemos que funciona bastante bem, exceto em junho e julho, porque em junho e julho a Carris resolveu guardar o autocarro dentro de uma garagem e por isso os dados não são representativos. Aqui temos uma comparação entre o outro modelo que não vos falei e os dados experimentais, e vemos que está mais ou menos bem alinhado em termos de amplitude, embora haja aqui alguns desvios. Bom, o autocarro é bom porque anda pela cidade, nós conhecemos bem a rota, por isso podemos perceber o que é que está a passar, mas é diferente dos carros, e é diferente dos carros não só porque está sempre a passear, nunca estaciona, ou muitas vezes estaciona, às vezes numa garagem, outras vezes ao sol, nos grandes estacionamentos da Carris, mas o padrão de mobilidade é completamente diferente dos carros. Além disso, os autocarros são muito mais altos do que um carro normal. Então, a seguir resolvemos ir para os carros e pegámos adaptámos o sistema
de medição aqui com os ímãs e pusemos já em carros normais, a coisa funcionou bem e depois, a certa altura, estou aqui. E então precisámos de arranjar carros. Primeiro andaram nos carros aqui das pessoas que trabalhavam na equipa, depois a seguir fizemos para muitos mais, se calhar volta a isto depois. Aquilo que fizemos foi, chama-se uma campanha de ciência cidadã, em que recrutávamos voluntários que durante 15 dias andavam a passear no sensor pela cidade, ou não, havia pessoas que saíam da cidade e iam para outros sítios quaisquer, e depois ao fim de 15 dias voltavam, davam-nos o sensor e nós entregávamos-lhes um relatório a dizer quantos quilómetros é que tinham andado, qual é a radiação que apanharam, se tivessem um carro elétrico com painéis solares, qual é que teria sido a sua autonomia e essas coisas. De facto foi mais uma experiência social e de divulgação, porque tínhamos longas conversas sobre não só carros elétricos, mas também sistemas solares. E aqui está um exemplo para 3 dias em que tínhamos, não sei, acho que no pico tivemos 7 ou 8 carros a passear pela cidade, e vemos aqui a distribuição dos vários sensores e os sítios por onde eles andavam. Os dados eram minuto a minuto, por isso às vezes acontecia que eles não iam pela estrada, porque ele estava na estrada, depois deixava de comunicar, depois voltava a comunicar e já estava noutra estrada, e o sistema não percebia que andava aqui a fazer curtos-circuitos. Os resultados talvez não sejam muito representativos. Eu acho que isto é o total de 40 carros, ou não são necessariamente representativos da vida normal, não é? Porque isto são pessoas que se inscrevem em participar num projeto científico, se calhar não é representativo da população em geral. Além disso, havia um número anormalmente alto de carros elétricos, que era 1/4 dos voluntários tinham carros elétricos, coisa que não é representativo da nossa sociedade, e por isso os resultados devem ser vistos com alguma cautela, mas vemos, por exemplo, que isto é nas 24 horas do dia, qual é que é a fração do movimento dos carros, e vemos que os voluntários da campanha fartavam-se de passear durante o dia, 20% dos carros a passear, mas depois iam para casa bem cedo, porque às 19 horas quase que ninguém estava na rua. Este aqui saiu, perdeu-se. Este aqui desformatou, não se consegue ver. Esta curva devia estar aqui toda esticada e devia acompanhar este movimento, mas aquilo que vemos são duas coisas. A primeira, temos mais perdas de manhã e ao fim do dia, como é natural, porque o sol está mais baixo e as sombras são mais longas. E depois a outra coisa que é importante ver é que temos dispersões enormes. Por isso, uma coisa é olhar para as médias ou para as medianas, e a outra coisa é ver a dispersão, porque há sempre um carro que está todo o dia à sombra e há outros carros que estão todo o dia ao sol. E isto acontece todos os dias. Em termos médios, aquilo que temos é perdas da ordem dos 40%, basicamente ao longo de todo o ano, um bocadinho piores no inverno, e isso é um número parecido com aquele que há bocadinho disse para os carros estacionados, porque de facto estes carros é como se estivessem estacionados. E aqui em termos de quilómetros, vemos que durante o verão anda aqui à volta dos 20, um bocadinho abaixo daquilo que tínhamos visto no modelo. Então, isto está a pingar. Os principais benefícios é um bocadinho aumento da autonomia, sobretudo no verão, e o aumento da duração das baterias, uma redução dos custos, desde que eu não tenha a pagar muito pelos painéis solares, e a coisa que para mim é mais importante, eu preocupo um pouco com os carros, mas muito com a eletricidade solar, isto é uma forma
fantástica de aliviar o peso que a mobilidade elétrica vai ter sobre o sistema elétrico nacional ou internacional, que for. Problemas, falei pouco, um bocadinho mencionei, temos o problema de que os carros não são cubos e por isso eu vou ter que ter painéis que sejam flexíveis para conseguir acompanhar a superfície do carro. A estética, em que é um assunto que, bom, o que eu estava a dizer, os nossos voluntários não eram muito representativos. Houve um estudo da Agência Internacional de Energia em que fizemos um inquérito em muitos países do mundo, que quer dizer Europa e Japão, perguntar às pessoas o que é que elas achavam da integração dos painéis. E a grande conclusão é que isto tem que ser feito seamless, quer dizer que os painéis, as células são integradas no veículo, mas as pessoas não querem ver as células. Por isso vamos ter um bocadinho menos de eficiência, porque tem uma espécie de um verniz por cima para não se ver a célula. E vai ser mais caro, que é preciso fazer com muito cuidado. Ou, quando fizemos o mesmo inquérito na nossa comunidade de voluntários, 2/3 disseram, eu até gostava de comprar um carro em que se visse as células, que era para as pessoas verem que eu tinha energia solar no veículo. Por isso, aqui a conclusão oficial é que isto deve ser o mais discreto possível, mas se calhar nem por isso. Tem que ser muito resistente, porque normalmente os painéis estão no topo de um telhado ou escondidos algures no Alentejo e por isso tem pouca perturbação, mas se eu ando num carro, especialmente dentro da cidade, é muito natural haver riscos e já não digo alguém bater a sério, e se eu tiver riscos vou degradar oticamente a célula e por isso a minha eficiência vai diminuir. Como a eficiência é baixa, como a área disponível é pequenina, eu preciso de alta eficiência e os painéis mais eficientes são mais caros. E depois tenho aqui um aspecto técnico que não vale a pena discutir, por isso passo para o último slide, que parece que é feito por crianças, mas não, é feito pelo Dali. E ponho aqui muito das pessoas que têm trabalhado nisto, incluindo vários alunos de mestrado e depois a última linha bastante importante, que é todos os voluntários da campanha experimental, que neste momento está a ser um problema, porque como já são 300, nós ainda agora vamos ter 10 anos para fazer experiências mesmo, quando já temos as conclusões agora, mas faz parte do contrato social. E pronto, cheguei ao fim. Perguntas? Ou comentários? Para os meses de menos sol, como o inverno, é possível fazer como se fosse uma powerbank para os carros? Sim. Bom, é mais interessante ou não? A primeira coisa que é importante notar é que tipicamente as pessoas em média carregam os carros elétricos, ou podem carregar os carros elétricos uma vez por semana, em média. Claro que a maior parte das pessoas que têm a sua própria casa carregam todos os dias os 5% que gastaram nesse dia. E se eu tiver a integração dos módulos PV, o que vou fazer é, não consigo fazer tudo com o PV, mas se calhar faço metade. Ou seja, em vez de carregar uma vez por semana, consigo carregar de 15 a 15 dias. E isso já tem os outros benefícios todos, e por isso deixa-nos tranquilo. Relativamente a eu aproveitar a energia solar para carregar a seguir, pode ser feito de duas maneiras. Eu posso ter painéis em casa e estar a carregar a minha bateria, e depois quando chego a casa uso a energia da bateria. Não parece ser muito razoável, porque a energia da rede é muito barata à noite, porque temos muito eólico e há pouco consumo, por isso, se eu quiser fazer isso, posso, mas é só uma forma de gastar mais bateria em casa, por isso duplicar a minha bateria. Um modelo muito engraçado é o da troca de baterias. Hoje em dia, os carros têm a sua própria bateria e depois carregam-na rápido ou lentamente.
Mas um modelo muito engraçado que a NIO e a Calp que abriu agora, ou que abriu não, prometeu fazer a grande fábrica em Sines de baterias. Eles têm uma parceria com a Mercedes, cujo modelo é: eu deixo de comprar um carro elétrico com bateria, eu compro só o carro sem bateria. E depois há um negócio ao lado, que é o negócio das baterias, em que carrego a bateria na estação de serviço, por exemplo, com energia solar, e depois eu estaciono, chego à estação de serviço, tiram a bateria velha, ponho uma bateria carregada e sigo caminho. E assim consigo fazer o carregamento lento na estação de serviço com energia solar e consigo fazer o upload rápido para o carro. Isso é uma solução muito engraçada, do ponto de vista conceptual é a melhor solução para a mobilidade elétrica. Do ponto de vista prático, obrigava que todas as empresas de carros elétricos tivessem uma solução de baterias equivalente, o que nesta fase parece complicado, mas que se calhar daqui a 5 ou 10 anos pode ser uma solução. Por exemplo, aos caminhões faz todo o sentido. Ainda há 15 dias foi anunciado uma estação de troca de baterias para veículos os tiros de 25 metros no Marlo. Por isso vem o caminhão, enquanto despeja o material, troca-se a bateria e ele pode seguir viagem, não tem que ficar ali uma hora à espera de carregar. É uma solução boa. Havia lá mais uma pergunta atrás? Eu só queria saber se o senhor sabe porque que aquele carro Lightyear? porque ele não funcionou? Não, o carro funcionou. O negócio. O problema é que o negócio dos automóveis é muito competitivo. De facto, nós quando olhamos para um veículo dizemos assim: ei, é tão caro, 20 mil euros ou 30 mil euros, mas de facto, do ponto de vista da engenharia, das coisas mais complicadas que nós temos, as empresas que fazem veículos são multinacionais super eficientes e é difícil uma startup conseguir fazer um carro. O modelo deles foi anunciado, eu acho, em 2020 ou 2021. Tiveram 2 ou 3 anos em que receberam centenas de milhões de euros da União Europeia para fazer a certificação, porque do ponto de vista de certificação é muito complicado, e quando finalmente estavam prontos para entrar no mercado, foi quando os carros elétricos chineses conseguiam entrar no mercado a metade do preço, e por isso ninguém quis comprar. Não é um problema de engenharia, é um problema comercial. Mais perguntas? Muito bem. Temos aí mais duas. Um processo simples ou é complicado? Porque as baterias não são muito grandes. Sim. A resposta é um problema simples e complicado. Nos veículos atuais, a maior parte dos modelos, por ser uma coisa grande e inconveniente, eles distribuíram a bateria pelo veículo todo. Por isso, o próprio chassi do carro tem buracos diferentes onde são postos pedaços de bateria. Uma bateria dessas é impossível de trocar rapidamente, porque é preciso desmanchar o carro todo para tirar as baterias. Quando o modelo do carro é desenhado para pensar na troca de baterias, como por exemplo os da NIO, a ideia é a bateria está toda centralizada, é uma espécie de um paralelograma e que tem acesso por baixo. Por isso isto é feito por robôs. No YouTube eu tenho montes de coisas, montes de exemplos a mostrar como é que isto funciona, mas o carro chega à estação de serviço, estaciona por cima do buraco sai um robô que puxa, tira 4 parafusos, puxa a bateria e depois põe outra vez e em menos de 1 minuto o carro está pronto para seguir. Francamente, eu acho que é muito mais difícil do que isso, porque o mercado das trocas de baterias é muito mais relevante nos sítios onde eu não posso carregar os carros bem. E isso é no mundo em desenvolvimento, em que a rede não serve para as necessidades atuais, quanto mais para a eletrificação dos veículos. E aí vai ser muito difícil a ter sistemas muito sofisticados com robôs a trocar coisas e vai ter que ser feito por pessoas. E por isso eu acho que ainda não está resolvido bem o problema.
mas é possível. Do ponto de vista de engenharia é fácil, fazer rápido. Do ponto de vista comercial, talvez não seja trivial. Obrigada pela apresentação, achei muito interessante esta questão das novas tecnologias e mais do que uma questão, se calhar um comentário. Esta questão desta tecnologia tem, do meu ponto de vista do urbanismo, do planeamento e dessas áreas, tem a grande vantagem de nós aproximarmos a produção do consumo. Ou seja, tudo que é os impactos que resultam no ambiente daquilo que é a instalação dos painéis solares ou de outras formas e a condução da energia para pontos de distribuição, ou seja, essa parte está toda, no fundo, retirada da equação, ou seja, ou minimizada dentro dessa equação, e isso é um aspecto que eu acho que é muito interessante nessa tecnologia. E também esperávamos que, não sei exatamente, outra tecnologia que também se prometeu, não sei quanto é que ela está desenvolvida, que é os próprios vidros dos edifícios virem fazer isso, ou seja, nós conseguimos também produzir energia nas próprias janelas em vez de estarmos a ter que aceder a um modo de distribuição. Agora, isso acho que é muito interessante. Agora tenho mais dúvidas e queria ouvir também a sua opinião sobre o foco que fazem na vossa investigação sobre o espaço urbano. Ou seja, nós hoje estamos a pensar em modelos de planeamento urbano em cidades de 15 minutos, retirar o carro da cidade, urbanizar, tornar o espaço público mais acessível e mais inclusivo à população. E a minha questão é se nós, com esta, ou se esta tecnologia vai incentivar a reintrodução do carro à superfície. E se é essa a cidade que nós queremos, e nesse sentido questiono se, e levou um pouco para segundo plano a questão dos transportes públicos e dos caminhões, esses e o investimento no transporte público não seria mais interessante em termos de planeamento urbano? Então, primeiro comentário relativamente às fachadas, as janelas não é muito interessante porque é muito rápido. Aquilo que acontece, as janelas existem janelas eletrocromáticas, que uma pessoa consegue escurecer ou não, como os óculos antigos. Também existem janelas semi-transparentes PV que deixam passar alguma radiação. Existe a combinação das duas, mas eu diria que hoje são soluções caríssimas. Muito mais interessante do que a janela é o resto da fachada. Por isso, se eu tenho um prédio com 5 andares, tenho muito mais área disponível nas fachadas do que no telhado, e tenho a maior parte da área da fachada não é janela, por isso bom é usar essa solução. Tem ainda outras vantagens, que é o facto de estar numa fachada vertical, quer dizer que eu produzo mais no inverno do que no verão, e eu no verão já tenho muita energia solar para produzir eletricidade, por isso era uma boa solução. Mas também consigo ter fachadas a nascente e a poente, e por isso consigo produzir ao longo de todo o dia, em vez de ser só no dia. Por isso a fachada é de facto eu diria, uma óbvia evolução para a aplicação do fotovoltaico, em particular em ambiente urbano. É difícil, do ponto de vista comercial, competir com as grandes centrais do Alentejo, que são muito baratas. Eu julgo que estamos devagarinho a fazer o caminho, dificultando, por causa dos impactos ambientais, dificultando as grandes centrais e incentivando as fachadas e a aplicação dos edifícios em ambiente urbano, por exemplo, através das comunidades de energia, que permite, de alguma maneira, distribuir o investimento e os benefícios por um bairro inteiro. Claramente um caminho a fazer, mas parece-me que está em claro. Relativamente ao ordenamento do território e mobilidade, não é a minha área de estudo, tenho opiniões bastante fortes que passam por não ver carros, mas de facto há
dois comentários a fazer. O primeiro é, mesmo, independentemente do que eu acho sobre o que é que devia ser a forma como organizamos a nossa mobilidade, há de haver em muitas cidades e durante muito tempo a utilização do carro, e o carro elétrico é bom não só porque se pode usar energias renováveis, mas porque não tem poluição local e por isso é bom para a saúde das pessoas, e só isso faz com que esteja justificado a eletrificação da mobilidade e aqui a solução fotovoltaica integrada nos veículos o que faz é tornar mais barata e por isso pode acelerar o processo de eletrificação da mobilidade. E o meu trabalho científico acaba aí. Depois, preocupações relativamente a essa transição para uma cidade amiga das pessoas. Posso dizer que estou bastante preocupado, independentemente das tendências, porque as tendências, como não as estudo, é só pelos meus círculos sociais em que existe consenso que devemos ir para os transportes públicos, mas a transição na mobilidade é muito lenta. Uma das coisas que não tem nada a ver com isto, mas que também ando a estudar, é a utilização dos materiais críticos para a transição energética e mobilidade, e temos sempre preocupados se vai haver lítio ou não para as baterias. E uma das coisas que comecei a perceber é que os nossos carros duram 20 anos. O que significa que qualquer transição que venha a haver vai ser sempre numa escala, do ponto de vista das alterações climáticas, é demasiado lenta. E a mudança de hábitos das pessoas, se uma família de classe média gasta 30 mil euros num carro, não vai querer abdicar do carro daqui a 5 ou 10 anos. Mas é injusto nós penalizarmos o uso do carro para uma pessoa, para uma família que fez um investimento de 30 mil euros a pensar que vai amortizar isso ao longo de 20 anos e nós a partir de agora dizemos é proibido estacionar na cidade de Lisboa. Por isso, do ponto de vista social, a transição, acelerar a transição é muito difícil. Mas eu sobre isso, é a sua opinião pessoal, não é baseado em trabalho. Se posso fazer um comentário relacionado à questão do car sharing, as frotas de bairro, por exemplo, é uma saída possível em vez de serem investimentos para a família. Sim, em particular os carros autónomos podia ser uma solução que facilita muito isso. De facto, eu achava que sim, e se calhar é uma questão geracional. Isto é, pode ser que as pessoas que estão aqui, que ainda não têm carro, consigam, se não forem, tiverem que viver para Torres Vedras porque não há habitação em Lisboa, e aí vão precisar de carro, mas pode ser que consigam, com os incentivos certos, conseguir não precisar de carro nunca. Mas a geração de velhos que tem carro e aprendeu a andar de carro é muito difícil. Eu vejo, na minha rua as pessoas usam a bagageira do carro como arrecadação da casa. É de facto muito tempo para mudar a mentalidade. O carro automático, por exemplo, dizer o Uber sem motorista, do ponto de vista energético faz todo sentido, do ponto de vista de gestão do espaço da cidade faz todo o sentido, porque não, a minha rua deixava de ser um parque de estacionamento, que é o que é agora, com uma coisinha no meio, e passava a ser uma rua em que as pessoas podiam andar à vontade. Por isso, há todas as razões para pensar que era bom, mas eu acho que a transição vai ser difícil. Mas, mais uma vez, falo daquilo que não sei. O professor mencionou o facto dos carros de hidrogênio não serem uma boa solução e queria saber se é mais por uma questão de engenharia ou por uma questão de negócio. O que diz isso? Bom, quando a engenharia não funciona, o negócio também não funciona, não é? O problema do carro do hidrogênio, o verdadeiro problema é que a eficiência do sistema, se eu uso energias renováveis para produzir hidrogênio,
É difícil, porque o eletrolisador é caro. Há bocadinho estava a falar dos materiais críticos. Uma das coisas que os eletrolisadores todos têm é irídio, que é uma coisa que existe muito pouco no planeta, e por isso não é escalável, mas se vamos imaginar que eu fazia um eletrolisador sem irídio, já estava muito bem. O eletrolisador custa dinheiro, mas só pode funcionar quando há excesso de solar ou de eólico, por isso aí o modelo de negócio vai ser complicado, mas vamos assumir que eu tenho hidrogênio. Depois o hidrogênio tem que passar a eletricidade no veículo, ou uma célula de combustível, e depois eu uso essa eletricidade para fazer a locomoção. O que acontece é que o ciclo from well to wheel, como se costuma dizer, tem uma eficiência da ordem dos 20%. Um carro com bateria tem uma eficiência de 60%. Por isso, mesmo sendo a eletricidade renovável grátis, coisa que em muitas horas do dia vai ser no futuro breve, é difícil pensar que isto poderia fazer sentido. Além disso, quem já viu filmes do Zeppelin iria pensar que era desagradável andar com uma bomba no carro quando eu tenho um acidente, o carro explodia e ficava sem carro, sem as coisas que tinha na bagageira. Obrigado. Muito bem, veja então um pouco ao fibra. Obrigado.